Olá pessoal, hoje eu preparei uma aula diferente. Nós estamos mais no fim do curso e eu queria mostrar para vocês. Vou mandar esse arquivo para vocês. É um arquivo interessante, um arquivo do Excel que faz vários cálculos financeiros, né? Eu chamo de tabela de fatores para cálculos financeiros. Por quê? Além de cálculo, pessoal, isso aqui é útil para montar uma tabela de conversão, tá? O que seria uma tabela de conversão? Acho que muita gente já deve ter ido numa loja e fazer uma compra e o vendedor saca de uma tabelinha, você fala em quantas parcelas você quer pagar, ele pega o valor do bem, multiplica por um índice e te fala o valor da prestação, tá? Isso é uma coisa um pouco antiga em se falar de tabelinha, né? Muitas vezes o vendedor também tem já um software lá no computador dele que ele digita também, que seria a mesma coisa. Essa é a ideia, tá, pessoal? De vocês saberem montar isso e fornecer para uma pessoa que não sabe fazer cálculo financeiro, ela poder fazer qualquer cálculo que ela queira, porque já tem o índice convertido, ela só faz simplesmente uma continha de vezes, tá bom? Essa é uma ideia. A segunda utilidade desse arquivo é que tem todas as fórmulas de cálculo financeiro prontas já, né? E com várias opções de períodos, tá? E tem as explicações de que tipo de cálculo que é aquele e as fórmulas montadas aqui, ó. Pra vocês entenderem também as fórmulas. Então é o curso que nós fizemos, tá? De cálculo financeiro. Tudo compilado num único arquivo, tá bom? Então eu vou resumir o máximo para tentar explicar isso para vocês e vou mandar para vocês usarem isso. Eu sugiro que vocês guardem isso aí, para esse arquivo, para usar o resto da vida, tá, gente? É um conteúdo para vocês usarem aí, seja onde vocês for trabalhar ou para a vida de vocês mesmo, tá bom? Vamos lá. Bom, tabela de fatores para cálculo financeiro. Sistema de capitalização composto, né? Porque não é juros compostos, tá? Tá. Como é que funciona? Aqui você digita a taxa de juros, tá? Ah, tá vendo que está fazendo uma referência igual? Então tá puxando de uma outra tabela que está do lado aqui, eu já mostro. Então aqui é a taxa de juros, tá? Aqui é o valor que está sendo, em cima do qual está sendo calculado os vários opções aqui de cálculos aqui, tá? Então vamos lá. Por que eu coloquei o valor um aqui? Esse é o segredo. Quando você calcula, por exemplo, eu vou mostrar aqui o item aqui, ó, F barra P. O que é F barra P? Você vem nessa tabelinha, F barra P, e está explicando aqui o que é. Cálculo de um valor futuro conhecendo um presente. Tá. Então eu quero saber quanto que R$ 1 vale, aqui N é período, acho que vocês devem lembrar. Então é um período. Pode ser mês, pode ser ano. Vamos, para exemplificar, considerar mês. Então, depois de um mês, a uma taxa de 1,75, quanto que R$ 1 vai valer? Porque esse R$ 1, nessa opção aqui, eu estou considerando ele valor presente. Tá bom? Tá. Então, como é que eu... A conta, a função, tá prontinha aqui dentro, tá vendo? Eu vou dar um F2 aqui para vocês verem. E vou dar um zoom. Espera aí, tem que dar o zoom primeiro, desculpe. Vou dar um zoom para vocês olharem, né? E agora vou dar um F2 aqui, tá? Então, aquela formulinha do Excel VF de valor futuro, que a gente já sabe, né? Tá vendo que tá pegando o C3 aqui, que é o 1, né? Então, esse primeiro item aqui é a taxa. Ah, período, NPER, que é período, aqui o 1. Depois, para esse exemplo, não tem PGTO. E o valor presente é aqui esse 1, tá? E o tipo zero, tudo coisa que a gente já viu, né? Então, quanto que valeria R$ 1 daqui a um mês? Vale 1,0175. Daqui 2 meses, 1,0. E aqui vai indo, 3 meses, 4 meses, eu calculei até 36, tá? Vale a pena para vocês. É que eu sei que 36 meses é um período já
grande, bastante grande, que já cobre a grande maioria dos financiamentos. Então, o que acontece, pessoal? A vantagem de calcular sobre um é que você pode pegar qualquer valor, eu vou dar um exemplo aqui, e multiplicar por esse índice, porque esse valor aqui que está valendo sobre um vale para R$ 1. Então, se o produto ele valer R$ 1.000, é só você pegar os R$ 1.000 e multiplicar por esse índice prontinho aqui, ó, 1,1, ou, em 4 vezes, vai ser esse índice aqui. Tá legal? Então aí você já calcula o valor futuro. Então, quer dizer, a pessoa não tem que entender de cálculo financeiro. Uma calculadora simples, né? Ela calcula. Tá bom? Vamos lá. Vamos entender aqui. Indo aqui para o lado, o que eu fiz? Aqui é a explicação das fórmulas. Eu vou falar sobre cada uma delas, sobre a maioria pelo menos. Cada uma talvez não, que talvez fique muito longa a aula, né? Mas aqui, essa tabela aqui, pessoal, é uma réplica dessa outra aqui, tá? Qual que é a diferença dessa que está do lado aqui? Eu faço o que eu disse que ia fazer. A multiplicação. Eu pego, lá eu calculei sobre 1, né? Então eu pego, agora aqui eu coloquei aqui 5.000. Então o que eu estou fazendo aqui? Vou dar um F2 de novo para vocês perceberem. Eu estou simplesmente pegando os 5.000, B6, e multiplicando pelo Q3, ó. Q3 é esse cara aqui, né? Então eu estou achando quanto que vale os 5.000 nessa regra de aplicação financeira aqui, tá? Eu poderia, pessoal, eu poderia aqui, ó, já digitar os 5.000 aqui, ele já ia calcular tudo. Mas por que eu não quis? Quis deixar as duas tabelas uma do lado da outra. Porque eu quero que vocês tenham duas utilidades para isso. Essa tabela aqui você pode usar simplesmente essa tabela para calcular sobre qualquer valor. Aí você pode imprimir essa tabela, entregar na mão de uma pessoa, e a pessoa pode fazer qualquer cálculo usando esses índices aqui, tá bom? Já aqui não, aqui você teria que usar o próprio Excel, né? A gente digita o valor aqui, eu mudando aqui, por exemplo, para 3.000, ele já calcula automático todas as opções aqui. Entenderam a utilidade? E eu deixei para digitar a taxa de juros aqui, ó. Então aqui está 1,75 e lá é um igual que puxa, tá vendo? Puxa de lá, puxa do S3. Então, para usar no Excel, pode usar aqui. Para gerar uma tabela de que você pode imprimir e entregar na mão de uma pessoa para ela calcular, aí você pode simplesmente mandar imprimir essa tabelinha aqui, ó, que ela vai valer para essa taxa de juros. Você pode ver que quando você vai numa loja comprar alguma coisa, o vendedor fala assim, ó, hoje está no fim do mês, quando virar o mês a tabela pode virar. O que é essa tabela pode virar que o vendedor fala? É o cálculo, essa tabelinha de cálculo financeiro que vocês, como bons administradores, né, vai mandar para ele todo mês. Porque você fala, a cada mês a taxa de juros pode mudar de acordo com a regra. Então vocês trabalham numa empresa que ela usa um banco. O banco tem uma taxa de juros que ele cobra de você como empresa e você repassa essa taxa para o seu cliente, né? Muitas vezes essa taxa é calculada baseado, por exemplo, você pode vender a prazo para o cliente, mas você quer receber à vista. E aí você vai pegar aquela dívida que o cliente, aquela dívida de cartão, e vai passar, revender aquela dívida para o banco vai te repassar. E aí ele cobra uma taxa a mais, né? Às vezes você cobra já essa taxa toda cheia, tá? Que é para você conseguir vender a prazo, mas receber o valor que você quer à vista, tá? Por isso que a taxa de juros de uma loja para outra muda muito. Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, que é um carro meio, que é um valor, o carro tem um preço meio que tabelado, não muda muito. O que muda de uma loja para outra, da onde você vai comprar ou não, é a taxa de juros. O segredo é descobrir qual a taxa que eles trabalham. Você, de preferência, lógico, comprar onde tem a menor taxa de juros, tá? Então, é legal a gente como administrador, a gente também como consumidor, ter bem isso claro na cabeça, de saber como funciona esse esquema, né, de cobrança de taxa. Porque isso, pessoal, é em todo lugar, tá? Sempre vai ter. Cada um de um jeito, né? O pessoal mais antigamente tinha até uma tabelinha na mão, que é o exemplo que eu fiz aqui, e outras pessoas têm um software lá no computador, que é mais prático,
né? Hoje em dia todo mundo deve usar celular e assim por diante, né? Tá bom? Esse é o funcionamento da tabela, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada índice aí, né? Para vocês entenderem. Tá, vamos voltar aqui, eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Se vocês olharem no meio das duas tabelas, então as tabelas são iguais, né? Só que aqui calcula para R$ 1, aqui calcula para o valor que você colocar e tudo bem, né? No meio eu tenho a explicação do que é cada item desse. O que é F barra P, P barra F, M barra P e assim vai, tá? E aí eu vou dar um zoom agora nessa parte, quero dar uma explicaçõezinha para vocês sobre isso aqui, para vocês entenderem aí. Então vamos lá. F barra P, calcula o valor, calcula um valor no futuro conhecendo o presente. Então, aqui é o que você quer calcular, F, e P é o que você tem, tá? Então, essas letrinhas aqui é como se fosse um código, né? Mas para ajudar vocês a entenderem, né? Então, o que eu tenho é valor presente. Eu quero saber qual é o valor futuro. É isso. A formulinha aqui, vocês vão lembrar dos nossos cálculos financeiros. Aqui já é inverso, né? Calculo o valor presente conhecendo o valor futuro, tá? Então, eu tenho R$ 1 aqui, nesse nosso exemplo aqui, ó, seria aqui, né? Eu tenho R$ 1 daqui um mês, né? Que eu vou receber daqui um mês, para me trazer ele a valor presente, quanto que ele vai valer? Nesse ponto ele desvaloriza, né? De acordo a essa taxa de juros, ele vai valer esse valor aqui, 98 centavos aí, tá? Então é para trazer a valor presente. Aqui está a fórmula do valor presente, que a gente já estudou, tá bom? Tem coisa que a gente não estudou, pessoal. Essa tabela é um pouco mais avançada. Eu estou passando para vocês a nível de conhecimento, né? A gente não vai cobrar isso em prova, nosso curso é técnico. Mas eu entendo que isso aqui é prática de trabalho. É bom vocês conhecerem, aprenderem, estudarem isso aqui, porque no futuro vocês podem usar. Guarde isso aqui com carinho, né? Se vocês se aprofundarem na área financeira, vocês com certeza vão usar isso aqui um dia na vida de vocês, tá bom? Aqui, ó, montante periódico, pessoal, é parcela, né? Então, montante periódico, quer ver? Vamos olhar aqui a formulinha para vocês verem, tá vendo? PGTO, tá? Deixa eu dar um F, eu fico mandando olhar, eu sei que de repente vocês não conseguem ver por causa do zoom, né? Tá vendo? PGTO, tá bom? Lembra daquele ABS para transformar o valor positivo que eu ensinei para vocês, tá? E aqui PGTO. Então PGTO é cálculo de parcela. Então esse aqui é bem comum. Então calculando um montante periódico conhecido um presente. Então isso aqui é quando você faz uma compra comum. Você compra aí uma máquina de lavar, você sabe quanto que ela custa, quanto que ela fica parcelada, né? Então nesse exemplo aqui, então seria o MP. Vamos para o lado de cá, que tem o valor. Vamos lá. Nossa máquina de lavar está aqui, custa R$ 3.000, né? Aqui no MP, eu quero pagar ela em uma única parcela, daqui 30 dias, sei lá, por exemplo, a essa taxa, eu vou pagar 3.050. Ah, se eu vou pagar em 5 vezes, são 5 de R$ 631, tá? Esse exemplo aqui. A gente pode até, para vocês, sei lá, verem na prática a coisa acontecendo, né? Fazer aqui na HP 12C, né? Então se eu tenho, vou limpar a memória aqui. Então se eu tenho R$ 3.000 aqui no valor presente, a uma taxa de 1,75 no I, um período de 5 no N, eu calculo o PMT, tá vendo? PMT seria prestação. 631,86 centavos, olha lá, 631,86 centavos, estão vendo aqui? Então, eu vou deixar até marcado, para vocês perceberem que esse cálculo aqui está certinho, né? Se vocês quiserem conferir e pegarem algum erro, me avisem, por favor. Eu também não sou perfeito, pode ter alguma coisinha aqui, porque cálculo é muita coisa que a gente montou aqui, tá? Mas para vocês pegarem um exemplo. Então aqui, cálculo de parcela, tá bom? Vamos continuar. A gente tinha parado aqui. Então, cálculo de parcela. Aqui, ó, é o P barra M. Calcular um presente conhecido montante periódico. Aqui já é você sabe quantas parcelas
várias parcelas, você está trazendo esse valor a valor presente. Então, aqui, ó, vamos ver se vocês vão perceber aqui o que eu quero dizer com isso, tá? Então tá. Aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui, é como se o meu 3.000 aqui, ó, eu tenho 3.000 aqui, se eu trago ele a valor presente, ele vale 2.900 a essa taxa aqui. Mas sim, é uma única parcela. Se fosse duas, então eu teria 3.000, duas vezes, né? Duas parcelas de 3.000 que eu quero antecipar. Então é aquele exemplo que eu dei para vocês nas aulas aí de duplicata descontada. Eu tenho, por exemplo, um duplicata ou cheque. Por exemplo, eu tenho dois cheques predatados que eu tenho para receber. Daqui 30 dias, um de 3.000, mais 30 dias, outro de 3.000. Seriam dois valores. Mas eu quero receber agora do banco, né? Os dois dariam 6.000. Mas a essa taxa de 1,75, eu recebendo antecipado, eu recebo 5.800. Tem um desconto, né, quando você recebe antecipado. Tá legal, pessoal? Esse é o exemplo aí para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Esse aqui, calcular o futuro. Então, por exemplo, você tem várias parcelas para você. Aí esse parcela não seria para receber, seria mais ou menos, teria mais coerência depositar. Então vamos supor que todo mês eu vou depositar R$ 1.000 na poupança durante 3 meses. Depois de 3 meses, quanto que eu vou ter lá na poupança? Né? Então ele vai calcular o futuro com aquela aplicação que está fazendo. Então aqui seria uma aplicação financeira com um valor periódico, um valor todo mês depositar o mesmo valor, né? Aí esse aqui seria, vamos lá, eu tenho um valor no futuro e eu quero conhecer as parcelas, né? Conhecer o montante periódico, conhecido futuro. Isso aqui é muito difícil de usar, mas pode ser. Você tem um dinheiro você vai resgatar a cada mês um valor, né? Mas conhecendo o futuro. Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho um valor aplicado. Eu quero tirar daquele valor todo mês uma quantia, tá bom? E aí o que fica lá fica correndo juros. Aí você consegue saber o quanto você consegue tirar mês a mês, tá? Isso aqui é meio interessante para quem faz aplicação financeira, né? Aqui, pessoal, calcular um montante periódico que incide nos inícios dos períodos de capitalização, conhecido um valor presente. Gente, esse aqui seria a mesma coisa, tá? Ó, vamos olhar lá na 12C. Vocês devem ter feito o curso 12C, não foi comigo, mas não sei se vocês lembram, aqui na tecla 7 aqui, tá vendo esse bag, que é o begin. Esse begin é quando eu pago a primeira parcela no ato. Lá no cálculo financeiro é aquele tipo 1. Lembra que eu falo? Na função financeira, tipo 0, paga a primeira parcela daqui a 30 dias. Tipo 1, eu pago a primeira parcela no ato, tá? Aqui na 12C eu tenho que acionar o begin, tá bom? Esse é o diferencial aí. Então, esse cara aqui, quando tem esse Czinho aqui, considerando o pagamento no início do período. Isso aqui não é muito comum de se usar, tá? Então, primeira parcela, é que nem você fala assim, 1 mais 10. Então, você paga 1 no ato, mais 10, tal, tá? Existe, não é tão, mas não é menos comum, mas tem sim. E aí, tudo seguindo aqui, todas essas próximas funções, seriam uns repetecos de funções lá de cima, só sempre seguindo esse critério de usar sempre a primeira no ato, tá? Então sempre a primeira, sempre ele fala, ó, início do período, tá vendo? Sempre início do período. Então é o mesmo raciocínio, ok? Então é isso, pessoal. Então cada função aí aí se repete aqui a mesma explicação, não preciso falar tudo de novo aqui para vocês. E aqui do lado aí tem também a fórmula, tá, pessoal? É lógico, não vou nem querer para vocês montar uma fórmula dessa aqui no Excel, dá um trabalho danado, tá? Mas é muito importante vocês conhecerem a fórmula. Lembra que eu comentei com vocês que até lá onde eu trabalho
quando faz um contrato, por exemplo, você firma um contrato com uma empresa, ou seja um contrato de aluguel, seja um contrato, que você tem um cálculo de penalidade ou um cálculo de correção do contrato, você tem que colocar a fórmula no contrato. Por quê? Porque não vale você querer colocar essa formulinha aqui do Excel lá no contrato. Isso não existe. Você tem que mostrar a fórmula real, como se calcula. Porque amanhã ou depois, se tiver uma briga na justiça, se tiver uma concorrência na justiça, o que vai ser mostrado é essa fórmula aqui, ó. Então vocês têm que saber montar a fórmula real de cálculo financeiro. Por isso que eu mostro a fórmula para vocês aqui, tá bom? Bom, ainda tem mais um pouco, pessoal. Essa planilha, vocês vão ver que tem aqui, ó, funções financeiras. Aí do lado tem fórmulas financeiras. Esse fórmulas financeiras, pessoal, eu não preciso nem explicar tudo de novo para vocês, porque é a mesma planilha novamente. Mas qual que é o interessante dela? Aqui, pessoal, ó, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, F2, eu estou usando as funções financeiras do Excel, VF, ok? Nessa outra aqui, ó, fórmulas financeiras. Então, ao invés de usar funções, tem fórmulas. Então, se eu entrar aqui, vou dar um F2, deixa eu dar o zoom também para vocês verem. Aqui eu estou usando fórmula, tá vendo? Então, pessoal, tá vendo a formulinha aqui como se fosse a continha matemática mesmo. Então, é toda a fórmula com a complexidade que ela possa ter, montada aqui dentro do Excel. Perceba que, tá vendo a complexidade dessa fórmula aqui? Essa é tranquila. Eu vou falar dessa aqui que é bem facinho, melhor pra gente, depois vocês... Então, ó, seria o quê? P, valor presente, aqui quando não tem sinal nenhum é vezes, 1 mais o índice elevado a N, certo? Essa é a formulinha. Se a gente olhar aqui, ó, vou dar um F2, o que é o P? Valor presente, está aqui 1, agora 3, vezes 1 mais, que é da função, 1 mais I, então 1 mais a taxa, tá vendo? Elevado a N, que N é o período, então nesse exemplo elevado a 1. Perceberam? Então quer dizer, aqui é fórmula. Eu converti, montei essa fórmula aqui no Excel, mesmo essas mais complexas aqui, tá, gente? Né? Que aí até para explicar para vocês é complicado, tá bom? Então mesmo aqui, ó, vendo, tem umas fórmulas bem um pouco mais complexas que tudo no Excel. Por que a fórmula é importante? Porque dependendo do que vocês forem fazer numa empresa, vocês podem precisar manipular essa fórmula, incluir alguma coisa. Então você entende como a fórmula funciona, você pode manipular. Enquanto que em uma função você fica mais preso na função do Excel. Então aqui você tem uma liberdade muito maior de manuseio se você se aprofundarem no cálculo financeiro, tá bom? Então é muito legal essa parte aqui de fórmulas financeiras. Tá legal, pessoal? Então, essa aqui eu não preciso explicar de novo porque é a mesma coisa da anterior. É um replay, só que a vantagem é que não é por funções, é por fórmula, tá bom? É isso. Então esse aqui, pessoal, guarde isso aqui com carinho, usa, estudem isso, se aprofundem, que é interessante para a carreira de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado, é o que eu queria passar hoje. Um abraço.